conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 6, o versículo 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. Aqui nós temos uma representação de algo que nos coloca no meio. No meio significa que nós estamos na metade do caminho para o fim, na metade do caminho para o início. Contudo, se voltarmos para o início, nós estamos no dobro do caminho para o fim. Em meio à prova, quando nós estamos nessa situação, muitas vezes nós não sabemos para onde ir, o que fazer. Em momentos como este, devemos nos lembrar de Provérbios capítulo 3, o versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Davi, em certa feita, ele diz que o Senhor desembaraça perfeitamente o caminho dos seus servos. Portanto, o Senhor, que nos coloca no início desta jornada na cruz e nos leva ao fim para a presença de Deus, saindo da vida da alma e seguindo para a vida do Espírito, ele nos exorta a continuarmos, a avançarmos. Observe um detalhe: quando estamos no meio da prova, nós estamos em um lugar incerto. Nós não sabemos exatamente o que estamos fazendo ali. Mas em Provérbios capítulo 20, o versículo 24 diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Ora, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Observa, se nós estamos sendo liderados pelo Espírito Santo, e nós estamos em uma jornada a chegar no trono da graça, no trono da glória, e o Senhor está guiando nossos caminhos, como nós poderemos saber que caminho é este? Tudo que temos que fazer é confiar no Espírito no meio da prova. Por quê? Andar na liderança do Espírito significa reconhecer a soberania de Deus nas circunstâncias. Observe, em João, capítulo 13, o verso 7, quando os discípulos estavam reunidos com Jesus no cenáculo e Jesus lavava o pé dos discípulos, Pedro não entendeu. Pedro perguntou: Senhor, lava-me o pé? Ele não pode fazer isso, não pode lavar o meu pé. Ao que Jesus respondeu a Pedro: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Ora, quando nós estamos no meio da prova, nós não vamos entender o que Deus está fazendo. Nós vamos compreender quando chegarmos no fim da prova. E isso nos faz lembrar de Êxodo, capítulo 33, o verso 22 e 23. Naquela oportunidade, Moisés pediu para ver a glória de Deus, ao que o Senhor respondeu: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não me verás. Observa, se Deus está dizendo que ele cobriu com sua mão a nós que estamos debaixo de sua glória, nós não estamos vendo o que está adiante nem o que está para trás. E o Senhor diz o seguinte: eu vou cobrir com minhas mãos. Quando eu retirar as minhas mãos, quando eu passar adiante, você me verá pelas costas. Ora, o que é ver pelas costas? Se nós entendermos que Deus é da eternidade passada à eternidade futura, ver o Senhor pelas costas significa ver o passado. O que quer dizer isto? Significa que geralmente nós entendemos uma prova depois que termina a prova. Quando nós estamos em sala de aula fazendo uma prova e o professor nos entrega o questionário, nós respondemos tudo, entregamos ao professor e ficamos aguardando a nota. Somente quando a nota nos entregue, nós sabemos o que de fato aconteceu na prova. Em João capítulo 15, o versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em Mateus capítulo 26, verso 56 diz: então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Por que fugiram? Eles não estavam entendendo a prova. Jesus já havia dito: vocês não vão entender o que eu estou fazendo, vão entender depois.
Em João capítulo 12, o verso 24, falando dele próprio, Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo não morrer, caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ora, no meio da prova é um lugar deserto, é um lugar solitário, é um lugar que estamos para morrer. Mas se nós morrermos, nós chegamos no fim da prova, que é a ressurreição. E quem chega ao fim da prova, este alcança a vida e tem vida para compartilhar. Em Hebreus capítulo 6, o versículo 9 e 10 diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciaste para com ele, para com o seu nome. No meio da prova, o Senhor não nos esqueceu, Ele não nos abandonou. A prova, quando estamos no meio dela, a meta é prosseguir, jamais desistir, não dar ouvido ao medo, porque a prova é uma oportunidade de morrer para a vida da alma, para que se manifeste em nós a vida do Espírito. Em Hebreus capítulo 10, o verso 38 e 39 diz: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Se retrocedermos na prova, Deus deixa de se agradar de nós. Portanto, avancemos na prova. O Senhor diz em Eclesiastes capítulo 12, o verso 6, antes que se rompa o fio de prata, há um fio de prata nos segurando, e ele nos puxa para frente, para cima, para o alto e para diante. E assim nós podemos perseverar em meio à prova, jamais desistir. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.